Bom dia, gente. Aula de ciências hoje do 7º ano, nós vamos falar de algumas doenças que são causadas por bactérias, protozoários e fungos. Agora presta atenção, eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 5, porém são as questões 19, 32 a 42 e 48 e 49, ok? Repetindo, exercícios diversos número 5, apenas as questões 19, do número 32 ao 42 e a 48 e 49, tá? Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 9 até a página 13. Vamos lá. A gente já viu, né, as principais características do reino das bactérias, do reino dos protozoários e do reino dos fungos. A gente já até falou um pouquinho, né, sobre essas doenças, mas hoje a gente vai fazer uma aula específica sobre as doenças que eles podem nos causar. Agora, antes da gente começar a aula de hoje, é muito importante a gente frisar uma coisa. Não é porque eles nos causam doenças que eles não possam também nos causar benefícios, trazer benefícios para a saúde do ser humano. Nós já vimos nas outras aulas que as bactérias, em associações com o ser humano, exercem funções essenciais para que nós conseguimos ter sucesso. Por exemplo, em relação ao sistema digestório, tá? Então, a gente precisa saber separar as coisas. Os fungos, a gente sabe que os fungos estão ligados diretamente à alimentação do ser humano. Nós temos os cogumelos, nós temos a fermentação de algumas bebidas alcoólicas, de algumas bebidas lácteas. Então, é importante a gente saber fazer essa diferenciação. Já em relação aos protozoários, quando a gente fala de saúde humana, a gente não tem diretamente, né, de uma forma muito, digamos, importante, uma associação que nos traga benefícios. Mas a gente vê benefícios sim quando a gente leva essa associação para um nível ecológico com outras espécies, como por exemplo com os cupins. A gente sabe que os cupins, eles não conseguem digerir celulose, e aí no seu sistema digestório vão ter colônias, né, vão ter protozoários que vão auxiliar nessa digestão. Mas com o ser humano, 2, 3 bactérias, fungos e protozoários, nós podemos dizer que os protozoários são os únicos que não têm uma associação direta, tá, que possa nos trazer benefícios. Então vamos lá, falando das doenças que esses 3 grandes grupos podem causar para o ser humano. Obviamente que eu não trouxe todas, eu separei as principais, que são as que tem na apostila de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter com alguma outra doença que não seja comentada aqui ou que não esteja na apostila e vocês tenham curiosidade de saber, é só vocês perguntarem, vocês mandarem perguntas que a gente responde sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Começar falando sobre as bactérias, né? As bactérias, elas podem causar inúmeras, dezenas, né, de doenças. Só que eu separei aqui para vocês algumas. Vamos falar primeiro da tuberculose, né? A gente escuta muito falar que a tuberculose no Brasil é uma doença que conseguiu ser erradicada, só que de um tempo para cá ela está voltando, e realmente está voltando. A tuberculose é uma doença associada muito a regiões pobres, né? Por quê? Porque como ela é uma doença associada à falta de cultura, né, à falta de, digamos, de conhecimento para que você identifique ela no início e comece a tratar, ela está muito associada a essas regiões mais pobres, sabe? Que tenham menos, digamos, educação. Essa doença ela vai atacar especificamente os pulmões, né, o sistema respiratório. É uma doença extremamente grave, que pode sim levar à morte, tá? Ela é transmitida, digamos que na sua imensa maioria das vezes, por gotículas de saliva, tá? Ou seja, através da, digamos que a gente chama de perdigoto, né? Que é essa saliva que a gente solta ao falar, ao tossir, ao espirrar, enfim. A outra doença é a difteria. Ela também vai atacar o organismo humano de uma forma bem agressiva,
porém a gente já consegue ter um controle sobre ela e ela também vai ser transmitida através de gotículas de saliva. Outra doença muito popular no Brasil, tá? E também em regiões mais pobres é a leptospirose. O que vem a ser a leptospirose? Quando a gente fala de leptospirose, a gente associa logo a doença do rato. E tá certo, é uma doença que é transmitida pela urina do rato, e aí a gente começa a entender o porquê que está associada a regiões mais pobres. Por quê? Porque quando a gente tem uma região que não tem muita estrutura, não tem muito saneamento, a gente entende que tem uma proliferação maior desses roedores, e quando tem enchentes, quando tem, digamos, chuvas muito fortes, essa urina que está ali no solo acaba sendo misturada com a água, e quando o ser humano tem contato com essa água, acaba se contaminando. É uma doença que vai ser extremamente agressiva, que vai atacar o sistema hepático, também podendo atacar o sistema nervoso, tá? A outra doença é a sífilis, tá? É uma doença sexualmente transmissível, assim como também a gonorreia. Então aqui nós já temos duas doenças, sífilis e gonorreia, duas doenças sexualmente transmissíveis, porém são causadas por bactérias. Quando a gente for ver sistema reprodutor e a gente falar de doenças sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, a gente vai voltar a falar da sífilis e da gonorreia bastante, tá? E outras 3 doenças, tá, que são causadas pelas bactérias e são muito importantes, é a cólera, a meningite e o tétano. A cólera é uma doença que é causada por água contaminada, alimento contaminado, e vai atacar o sistema digestório do ser humano. A meningite, ela é uma doença muito agressiva, que vai atacar as meninges, tá? Ou seja, o sistema nervoso, e pode levar à morte. Assim como o tétano, que não ataca as meninges, mas ele pode sim atingir o sistema nervoso e até causar paralisias musculares, levando à morte. O tétano ele é muito causado por ferimentos, né? Porque essas bactérias vivem no solo e em regiões que tenha baixo teor de oxigênio, tá? Então quando a gente se fere com alguma coisa enferrujada ou num solo que esteja muito com déficit de oxigênio, a gente acaba podendo vir a se contaminar com essa doença, o tétano, ok? E aí a gente vai para os protozoários. Dos protozoários, as mais conhecidas são a amebiase, que é causada pela ameba, né? Ela vai causar disenteria, vai causar diarreia, ela ataca o sistema intestinal, digestório. Temos a doença de Chagas, que é uma doença muito séria. Ela hoje causa bastantes mortes no Brasil, porque ela é transmitida pelo barbeiro, um besouro, né, um inseto, que ao picar o ser humano, acaba defecando e transmitindo esse protozoário denominado de Trypanosoma cruzi através das fezes. E esse Trypanosoma cruzi ele pode atacar os órgãos como o coração, levando à morte. Temos também a leishmaniose, tá? Que é uma doença que vai atacar, podemos dizer, o sistema hepático de forma bem agressiva, e ela pode ser dividida em leishmaniose tegumentar americana, que é a que vai atacar a pele, a região cutânea, e a mais grave, a leishmaniose visceral, que é a que vai atacar os órgãos internos, podendo causar também sérios danos à saúde. Por último, nós temos a malária. A malária é uma doença extremamente conhecida nos países tropicais, por ser transmitida por um mosquito que vive em regiões tropicais. Ela vai atacar o baço, o fígado, pode causar calafrios, contrações musculares. É uma doença que já se tem vacina, porém a melhor forma de erradicá-la é manter o controle populacional desse mosquito que a transmite, ok? Por último, nós vamos falar das doenças causadas pelos fungos, que não se dá muita importância, porém são de extrema importância sim para a população humana. Eu separei 3 principais, tá? Tem as micoses, que são as mais simples, todo mundo eu acho que já teve, quem não teve um dia vai vir a ter, porque são nada mais do que uma pequena inflamação causada por uma espécie de algum fungo que a gente denomina de micose, tá? Causa coceira, irritação na pele, uma inflamação, não tende a levar consequências mais sérias, tá? E aí nós temos uma doença que é
uma transmissível também pelo ato sexual, ou seja, uma DST também, que é a candidíase, que nós vamos voltar a falar quando falar de DST, mas é importante a gente saber que existe sim DST, doença sexualmente transmissível, causada por fungo. Muita gente não sabe disso, e ela se denomina candidíase, ok? E por último nós temos a histoplasmose. A histoplasmose é considerada hoje uma das doenças mais graves causadas por fungo. Por quê? Porque ela é uma doença muito agressiva e que vai atacar o sistema respiratório de forma muito rápida. Tá? A gente não apresenta sintomas muito sérios no início, porém quando se depara com os sintomas, o nosso sistema respiratório já está praticamente bem debilitado, bem, digamos, congestionado, e aí essa doença pode levar a sérias consequências, ok? Então, gente, essas são as principais doenças causadas por bactérias, protozoários e fungos. Eu vou pedir que vocês peguem a apostila de vocês, leiam todas elas, tá? Não precisa ler as características de fungos, bactérias, que isso a gente já viu. Quero que vocês façam apenas das doenças. Vai lá e procura o que vocês acham na apostila. Faz o resumo para a gente poder fixar escrevendo. É muito mais fácil da gente aprender, ok? Muito obrigado. Até a próxima, gente.